Chegava pacientes dele com emergência, curativo que caía, alguma dor de dente, e eu fui mexendo e fui ajudando. Eu lembro que eu fui extrair o dente de uma senhora e eu não tinha muita noção. E aqueles dentes quebraram, né? As raízes ficaram e eu não tinha... Peguei um táxi, coloquei a paciente, fui no consultório do seu Wilson, né? Que Deus abençoe o seu Wilson por isso. Hoje, eu sou antidentista prático. Eu acho uma covardia, eu acho uma maldade. Na primeira tentativa de recolher o ressarcimento devido, eles não informaram do prazo, apenas solicitaram que eu resgatasse os orçamentos. Na segunda, eles falaram que seu prazo terminou, eram apenas 90 dias. A primeira questão que nos saltou os olhos foi a falta de transparência do estudo de viabilidade financeira da concessão do Complexo Esportivo do Maracanã. Vim morar aqui próximo desde 1950. Assisti as Copas do Mundo do Maracanã, sofri com a nossa derrota. Tudo isso agora no Via Legal. Mais de meio século exercendo uma profissão sem ter a formação adequada. Parece absurdo, mas aconteceu com um dentista baiano. O caso era tão inusitado que ele teve a situação funcional regularizada por ordem da Justiça. Viviane Rosa conta essa história e explica por que ela não pode servir de exemplo para outros profissionais. Daniel não tinha nem terminado o antigo 2º grau quando começou a trabalhar como dentista. Isso foi há 26 anos. Ele conta que, na época, não teve aula teórica. Aprendeu tudo na prática com um homem que atuava na área, mas que também nunca havia frequentado a faculdade. Chegava pacientes dele com emergência, curativo que caía, alguma dor de dente, e eu fui mexendo e fui ajudando, e querendo fazer algo, e fui adquirindo a prática, fui adquirindo conhecimento. Na época, a situação de Daniel não era exceção, pelo contrário. Em cidades pequenas como a que ele mora, a odontologia foi dominada durante muitos anos por dentistas sem formação acadêmica, os chamados práticos. Tinha muito mais prático do que formado. Essa é a realidade. Ele lembra que quando abriu o primeiro consultório, oferecia todo tipo de procedimento. Conta que teve muitas dificuldades e chegou a enfrentar situações constrangedoras. Eu lembro que eu fui extrair um dente de uma senhora e eu não tinha muita noção. E aqueles dentes quebraram, né? As raízes ficaram e eu não tinha... Peguei um táxi, coloquei a paciente, fui no consultório do seu Wilson, né? Que Deus abençoe o seu Wilson por isso. Me ajudou. Me ensinou, inclusive, reforçou a anestesia, me ensinou e tal, da maneira dele, que ele também não era formado. Mas foi um socorro. Episódios parecidos se repetiram muitas vezes durante os 9 anos em que Daniel atuou como dentista prático. Cada vez mais incomodado com a situação, ele decidiu terminar o colégio e encarar a faculdade de odontologia. Já são 17 anos desde a formatura e hoje ele não tem dúvida. Tomou a decisão correta ao sair da ilegalidade e, principalmente, ao buscar conhecimento. À medida que ia explicando, a minha mente ia abrindo como um leque. E eu ia entendendo por que meu paciente tinha uma alveolite, né? Por que dava uma hemorragia. Mas nem todos os práticos daquela época seguiram o caminho da universidade. E muitos deles continuam trabalhando na área. Outros atendem dentro de casa, num fundo que não aparece, que não é comercial. E com isso, quando é pego, aí ele vai responder, logicamente, criminalmente. Há menos de um mês, este homem foi preso em flagrante por exercício ilegal da profissão. Segundo o Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, o falso dentista contratou um profissional de fachada para abrir esta clínica na cidade satélite de Ceilândia, onde atendia há mais de um ano. Quando a polícia chegou, Marcelo Cabral Borges estava terminando uma cirurgia.
agora responde a um processo. E se condenado, pode pegar até 2 anos de cadeia. A pena é pequena. Se tivesse uma pena mais severa, talvez não existiria tanto. Hoje, eu sou antidentista prático. Eu acho uma covardia, eu acho uma maldade. Primeiro, com o seu próprio paciente, porque você está exercendo uma coisa sem o conhecimento devido. Segundo, até com os próprios colegas, porque eu sei o que é passar por uma faculdade. Esse ano, outro caso envolvendo o exercício da odontologia chegou à justiça. E a situação é no mínimo curiosa, porque dessa vez é um dentista prático que está processando o conselho da categoria. É que apesar de não ter formação, ele quer o registro profissional. Como a entidade negou o pedido, o homem decidiu brigar na justiça. Parece estranho, mas aqui no Tribunal Regional Federal em Brasília, o homem conseguiu provar que foi injustiçado. O juiz que analisou o processo começa esclarecendo. O caso é uma exceção. Explica que o homem tem provas de que trabalha como dentista prático desde 1956 e que a lei que criou os conselhos de odontologia em 64, 9 anos mais tarde, determina que quem atuava na área antes disso não precisa ter o diploma. A situação particular dele estava completamente acompanhada pela lei. Ele tinha a certidão de que já exercia a função de dentista prático da Secretaria de Saúde, como previa a lei, e exercia já há mais de 10 anos, quando saiu a regulamentação do Conselho. Mesmo sendo um caso raro, esse professor de odontologia vê a concessão com receio. Eu vejo com muita preocupação, certo? Porque eu não sei se esse profissional ele está qualificado a fazer todo e qualquer procedimento da odontologia. O presidente do Conselho de Odontologia do DF também é taxativo. Antigamente, quando não existiam os cursos de odontologia, quando não existiam os conselhos para fiscalizar a profissão, tudo bem, até era aceitável, né, entre aspas. Mas depois da criação da normatização, é inadmissível, é inadmissível. Já para o juiz, não há polêmicas. Se existe uma lei que determina o que deve ser feito nesses casos, ela tem de ser cumprida. O magistrado também faz questão de mencionar outro ponto. Ele já trabalhava em 56, é uma pessoa com mais de 70 anos de idade. Provavelmente já esteja até aposentado. É um reconhecimento moral. Mas que fique claro, a decisão judicial vale só para este caso. E quem insistir em atuar como dentista sem ter a formação adequada, não só pode, como deve ser denunciado. Então, a gente não pode procurar um profissional da saúde simplesmente porque tem uma placa fixada em algum local, um preço camarada, digamos assim, e a gente entra lá e se submete. É necessário que a gente saiba se ele é profissional, tem uma origem de formação e se ele tem inscrição no local. Quem já passou pela experiência de trabalhar de forma ilegal, hoje orienta. A melhor escolha é fazer uma faculdade. Se ele não puder, pare de trabalhar então. Vai fazer outra coisa. Sabe por quê? Porque nós, dentistas, médicos, da área de saúde, enfim, nós mexemos com vida, né? E isso é muito sério. A situação já foi pior, mas ainda preocupa. No Brasil, todos os anos, milhares de profissionais são obrigados a se afastar do emprego por causa de doenças provocadas por esforços repetitivos. Em boa parte dos casos, a origem do problema é a falta de condições de trabalho. No sul do país, uma servidora pública não descansou até provar que foi vítima da negligência do Estado. Comecei a sentir dores no punho, eu ia no centro de ortopedia, eles colocavam tala. Ficava ali alguns dias com a tala, depois voltava a trabalhar. Então, e assim foi indo durante vários anos, tala, gesso. Para a Zuleika, o que desencadeou todos os sintomas foi a rotina de trabalho. É que depois que se tornou servidora pública, ela passou a ficar boa parte do tempo digitando. E o pior, em condições precárias. Nós tínhamos que improvisar, nós não tínhamos móveis adequados, né?
Tanto é que para digitar, nós tínhamos que pegar uma mesinha da impressora para colocar o teclado, para o teclado ficar mais ou menos na altura dos cotovelos, né? Só que a tela ficava em cima da mesa, que era uma mesa mais alta, né? E então a gente tinha que digitar aqui e olhar para o lado. Isso foi há 30 anos, uma época em que o país ainda não priorizava as condições de trabalho. No caso de Zuleika, o quadro se agravou com o tempo e ela foi obrigada a passar por 5 cirurgias e conviver com limitações cada vez maiores. As articulações estão todas gastas, também muitos gastos financeiros, porque a minha cozinha eu tive que automatizar. Tive que mudar a altura dos móveis por causa da cirurgia do pescoço, não posso baixar muito a cabeça. A servidora pública foi vítima da síndrome conhecida como LER, lesões por esforços repetitivos. A pessoa sente dor por repetir a mesma ação com a mesma loja muscular, com o mesmo tendão, o dia inteiro e acaba sentindo dor. E se isso for prolongado no tempo, 1 ano, 2 anos, acaba tendo uma lesão irreversível. Foram vários afastamentos, até a constatação de que Zuleika não tinha mesmo condições de continuar trabalhando. O problema é que na avaliação do órgão público onde ela atuava, a doença que incapacitou a servidora foi a fibromialgia, e não uma síndrome desenvolvida no serviço. Por causa dessa interpretação, o valor da aposentadoria foi fixado de forma proporcional ao tempo de contribuição. Resultado, a renda dela caiu pela metade. Aí eu decidi ir atrás dos meus direitos, porque eu tinha certeza que o meu caso era doença profissional, porque até então eu não tinha tido nada disso. O primeiro pedido de aposentadoria integral foi na esfera administrativa. Depois da negativa, o jeito foi procurar a justiça. A dona Zuleika, além do pedido de aposentadoria com proventos integrais, pede uma indenização por conta de todo o sofrimento, as idas e vindas a médico, cirurgias todas que teve. A justiça concedeu a aposentadoria integral, além de uma indenização por dano moral no valor de R$30 mil. A União recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região e conseguiu suspender a ordem. Mas, como a decisão não foi unânime, o caso foi julgado novamente pelo TRF4, que dessa vez restabeleceu parte da sentença de 1º grau, mas reduziu a indenização para R$10 mil. Nesse caso concreto, nessa unidade em que ela trabalhava, se reconheceu ao longo do processo que essas condições não foram atendidas. Então, no momento que a União deixou de cumprir um dever que lhe cabia, ela praticou um ato ilícito, esse ato ilícito gerou um prejuízo para a autora e, consequentemente, a autora vai ter direito a essa indenização. Zuleika já recebe o salário integral. Hoje, ela encara a vitória nos tribunais como uma forma de chamar a atenção para um problema que ainda faz vítimas em todo o país. Eu me sinto aliviada, né? Esse é o termo, aliviada. Porque apesar de não ter sido, né, o valor total ali da indenização, de ter baixado, mas mesmo assim eu vi que a justiça está vendo com outros olhos essa questão do dano moral. Por doença profissional. Uma boa notícia é que os casos de LER têm diminuído no Brasil. É que nos últimos anos, tanto as empresas privadas quanto os órgãos públicos passaram a investir em prevenção. A compra de imóveis adequados e até o estímulo a pausas durante o expediente são exemplos de cuidados recomendados por especialistas para garantir qualidade de vida e evitar a doença. Em órgãos públicos, como o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por exemplo, a orientação é que o servidor pare por 10 minutos a cada 50 trabalhados. A recomendação foi instituída em 2010, com a chegada do processo eletrônico. É impossível que a gente fique mais do que 2 horas sentados em frente a uma tela ou 2 telas de computador sem pausar. Se não tem essa pausa, a fadiga é a primeira questão, a sobrecarga, os olhos vão ter ardência, as mãos vão adormecer, o corpo vai denunciar. No caso da troca dos móveis, o resultado foi imediato. Nós reduzimos em 40% o número de dias de licença para tratamento de saúde dessa amostra.
Ou seja, a gente reduziu licença para o tratamento de saúde quando se entregou uma cadeira nova para o servidor, pensada adequadamente. Se você quer rever essa reportagem e outras que falam sobre a saúde do trabalhador, acesse nossos canais na internet. Nesse espaço você encontra centenas de reportagens sobre decisões da Justiça Federal que fizeram a diferença na vida de muita gente. Anote aí. Em média, cada brasileiro ficou 18 horas e 39 minutos sem energia elétrica no ano passado. Os dados são do governo e superam o limite de 15 horas permitido pela legislação. Além do transtorno de ficar no escuro, muitos consumidores têm outros prejuízos. Um deles é a queima de aparelhos eletrônicos. E olha que não é fácil cobrar essa conta da operadora. Os números do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revelam: o Brasil é o campeão mundial em incidência de raios. E com os raios, quase sempre vem a chuva, que para muitos brasileiros ainda é sinônimo de falta de energia. Não é necessário que o raio caia sobre a linha de transmissão. Se a ocorrência desse raio for próxima, ele produz surtos que não podem passar para a casa do consumidor, eles têm que ser absorvidos pela rede. E às vezes com uma energia respeitável. Então atuam os sistemas de proteção que desligam a rede. Mas pior do que ficar sem energia é ter os aparelhos eletrônicos queimados. Foi o que aconteceu com este consultor. Depois de um temporal, ele perdeu quase todos os equipamentos da cozinha. O prejuízo foi grande: micro-ondas, geladeira, um rádio MP3 e até um purificador de água. No dia seguinte eu fui aqui a uma estação da Eletropaulo e eles me informaram que eu deveria solicitar às assistências técnicas desses equipamentos orçamentos. Como precisava dos eletrodomésticos, o consultor chamou um técnico para agilizar os consertos. Mas na hora de pedir o reembolso junto à concessionária, ele teve uma surpresa nada agradável. Na primeira tentativa de recolher o ressarcimento devido, eles não informaram do prazo, apenas solicitaram que eu resgatasse os orçamentos. Na segunda visita, e a gente tem que ficar andando igual ioiô, para lá e para cá, ainda atrás de assistência técnica, né? Na segunda, eles falaram que seu prazo terminou, eram apenas 90 dias. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, se ficar comprovado que houve falha da concessionária, ela deve arcar com o reparo. A empresa pode consertar o produto ou repassar ao consumidor um valor para que um novo equipamento igual ou similar seja comprado. Como quase sempre esse processo é demorado, muita gente desiste e acaba ficando no prejuízo. Os prazos são realmente muito longos. Varia de 45 até 60 dias para que se conclua o processo segundo a regra da ANEEL. Então, muitas vezes, dependendo do equipamento que o consumidor, às vezes é um equipamento de segurança, um portão, um equipamento que ele usa para terapêutica, um inalador, por exemplo. Em Bauru, no interior de São Paulo, esse procurador da República teve que esperar quase um ano para receber o reembolso do conserto de um computador que queimou por causa de instabilidades na rede. Ao cobrar explicações, ele descobriu que outros consumidores enfrentavam o mesmo problema. De fato, verificamos que estavam vendo recusas injustificadas, recusas que não tinham base normativa nos próprios normativos da ANEEL, exigindo documentações e informações dos consumidores que não é atribuição do consumidor, é atribuição da concessionária verificar. Só no ano passado foram mais de 1.000 reclamações. Uma das queixas mais frequentes era a exigência de orçamento prévio. Não é qualquer prestador de serviço que vai à tua casa e faz um orçamento sem cobrar nada. Então, quer dizer, isso está causando um ônus indevido ao consumidor. Ele, para exercer um direito, está tendo que pagar alguma pessoa sem saber ainda se o seu pedido vai ser atendido na CPFL de ressarcimento. O Ministério Público levou o caso aos tribunais. A Justiça Federal confirmou que o consumidor não tem mesmo obrigação de fornecer o laudo técnico para análise dos pedidos de ressarcimento. A decisão ainda é provisória e vale nos 27 municípios paulistas atendidos pela empresa CPFL.
Para quem não quer ficar no prejuízo, o PROCON faz um alerta. O primeiro passo é cumprir o prazo na hora de pedir o ressarcimento. Os prazos são longos, então é interessante que o consumidor faça o mais rápido possível. A partir daí, a concessionária vai ter realmente os prazos definidos pela agência. Ela pode, inclusive, fazer uma vistoria no equipamento ou pode solicitar que o consumidor encaminhe esse equipamento para assistência técnica credenciada. Em até 60 dias, esse processo todo tem que estar concluído. Esse especialista defende a criação de um sistema de distribuição de energia mais eficiente, mas adverte, a providência custa caro. Para tudo isso, o grande remédio é ter uma rede mais confiável do ponto de vista de segurança para surtos, que seria subterrânea. Só que isso, o impacto na tarifa de obrigar a fazer isso não é suportado pelo consumidor. Mas já que a rede ainda não é tão confiável, o melhor mesmo é prevenir. Começou a cair raio, começou a oscilar a energia elétrica, os sinais, as lâmpadas, desliga tudo quanto é aparelho eletrônico da tomada. Televisão, rádio relógio, micro-ondas, pode desligar que ele vai queimar. A maioria das pessoas não sabe, mas elas podem ser compensadas pelas operadoras em caso de falta de energia, mesmo quando o corte no fornecimento não tenha causado danos nos aparelhos. Isso acontece quando a companhia deixa o consumidor no escuro por um tempo maior que o limite definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. No ano passado, por exemplo, as empresas deixaram de cobrar 437 milhões de reais para compensar as interrupções. O desconto aparece na conta de luz e o valor depende do tempo em que a residência ficou sem energia. Você pode saber mais sobre essa espécie de acerto de contas entre empresas e consumidores acessando este endereço. Foram quase 3 anos de trabalho para deixar o estádio mais conhecido do Brasil pronto para competições importantes como a Copa das Confederações. A reforma do Maracanã levou mais tempo que o previsto e, desde as primeiras intervenções, enfrentou muita resistência. Bernardo Menezes traz detalhes dessa disputa que foi definida bem longe dos gramados. Cauã pintou o rosto para resistir. Pintura de guerreira. Uma pessoa que é guerreira, tá aí dentro, tem muita força, tá aí dentro, muita boa vontade, principalmente ela que tá junto da gente, lutando sempre aí junto. Então ela merece uma pintura de guerreira, tá aí dentro. E é igual o que significa aqui pintura de guerreiro no meu rosto. Mas não adiantou. A Justiça Federal entendeu que os índios não podiam permanecer no prédio do antigo museu ao lado do Maracanã. Nós viemos para cá com um objetivo claro: revitalizar, reformar e dar destinação cultural indígena. O imóvel, que pertence ao estado do Rio de Janeiro, vai sediar um outro museu, o Olímpico. Os indígenas foram transferidos para abrigos oferecidos pela prefeitura. O impasse que se arrastava desde janeiro chamou a atenção da imprensa internacional, que acompanha os preparativos do país para grandes eventos como a Copa de 2014. Eu acho que não vai destruir a imagem do Brasil, não. Mas eu acho é uma história um pouco feia, porque para mim é uma história clássica. É os índios, é o homem branco. E a polêmica não está mais só lá dentro do antigo Museu do Índio, foi para o outro lado do muro. O Ministério Público Federal e do Estado do Rio de Janeiro pediram juntos à Justiça a suspensão do processo licitatório do complexo do Maracanã. Na ação civil pública, procuradores e promotores exigem a divulgação de todos os estudos que fundamentam a concessão do estádio à iniciativa privada. A primeira questão que nos saltou os olhos foi a falta de transparência do estudo de viabilidade financeira da concessão do complexo esportivo do Maracanã. O único estudo de viabilidade econômica da operação foi elaborado por uma das empresas concorrentes, a IMX, ligada ao grupo do empresário Ike Batista. Os prazos previstos no edital também foram questionados. Inicialmente, as empresas teriam apenas 4 dias para confirmar a participação e fazer visita técnica ao complexo esportivo. Isso pode afastar possíveis concorrentes e, quando se afastam concorrentes em licitação, o preço pode não ser tão favorável ao Estado. Os valores da concessão são uma preocupação à parte.
Pelo edital, o vencedor vai ter que investir quase 600 milhões de reais no complexo do Maracanã. E não é só isso. Também terá de pagar pelo menos 4,5 milhões por ano ao poder público. Entre as modificações previstas estão as demolições desse estádio de atletismo, de um parque aquático e dessa escola municipal. Os 3 locais devem ser destinados a zonas de dispersão e à construção de 2 edifícios garagens. Cifras e projetos que, para o Ministério Público, são apenas estimativas, sem qualquer detalhamento. Houve uma inversão. Primeiro, o Estado decidiu fazer uma obra pública. Inicialmente, o Complexo do Maracanã seria sob a gestão do Estado do Rio, mas agora há uma mudança para a parceria público-privada. A preocupação é a falta de garantias de que a mudança vá trazer o retorno do investimento feito com dinheiro público. É que parte do recurso usado na obra saiu do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, por meio de uma linha de crédito especial para a construção dos estádios da Copa. O temor do Ministério Público de início é que esse empreendimento não seja viável e então nós teríamos aí o aporte de 400 milhões de reais pelo banco no empreendimento inviável financeiramente. Não é a primeira vez que o Maracanã é alvo de questionamentos jurídicos. Há 2 anos, o Via Legal mostrou que a demolição da antiga marquise do estádio foi discutida nos tribunais. O Ministério Público processou o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional por ter autorizado a modificação na estrutura tombada. Mas, na época, a Justiça Federal entendeu que a marquise, cheia de rachaduras, não era segura para o público e a obra seguiu adiante. Até a quantidade de assentos reservados para pessoas com deficiência já foi questionada na Justiça. O motivo foi um conflito entre 2 decretos federais que tratam do tema. Para o Ministério Público, deveriam ser 3.200 assentos, mas venceu a tese da União, que previa apenas 285. Uma suspensão das obras nesse momento teria como resultado a impossibilidade de utilização do Maracanã para a Copa das Confederações em 2013 e para a Copa do Mundo em 2014. Com o aval do Judiciário, foi finalizada a primeira etapa da escolha das empresas que vão explorar pelos próximos 35 anos esse espaço cobiçado. A transferência do complexo para a iniciativa privada é motivo de preocupação para a dona Letícia, de 80 anos, que mora no bairro desde a inauguração do estádio. Eu vim morar aqui próximo desde 1950. Assisti às Copas do Mundo do Maracanã, sofri com a nossa derrota, assisti a inauguração do Colégio Friedenreich, quando o Lacerda veio inaugurar. Ela disse que torce para que as obras tragam melhorias, mas lamenta que espaços tão importantes para a comunidade fiquem apenas na memória. Por exemplo, o estádio Célio de Barro também, que tantos atletas vêm treinar aqui, é um lugar mais central, que facilita isso tudo. Então vai fazer muita falta. Assim como a piscina também, que aqui tem muita gente, essa região toda aqui é muito populosa. Então tem muita gente que usa aqui, tem várias turmas, tem várias atividades também. Então isso tudo vai fazer muita falta para a gente. Se você quer ver a estreia do novo Maracanã, anote aí. O estádio vai receber a final da Copa das Confederações no dia 30 de junho. A gente volta na semana que vem. Até lá!